Nós fomos tão valorizados nessa época de lutas, né, sindicais, na década de 80, que em 1988 nós conquistamos a equiparação salarial com cargos do Judiciário e do próprio Ministério Público. Perito criminal, médico legista, tinham o mesmo salário e vantagens do juiz de direito, do procurador do Estado, do promotor de justiça, do procurador de justiça, dos advogados do Estado. O nível superior para o cargo de perito criminalístico, ele vem em 1986 e vem com um ingrediente melhor ainda. Ele vem com a obrigação de que seja provido os cargos de perito criminalística por cursos específicos, geralmente vinculados nas áreas das ciências biológicas, exatas, né? Um pouco mais tarde é que ele generaliza, né, qualquer curso superior, como ainda hoje, né, o é. Qualquer curso superior, você pode se investir no concurso de perito criminal. E no Brasil, isso não tem também uma homogeneidade. Em alguns estados são cursos específicos, como na Polícia Federal, por exemplo, na Polícia Técnico-Científica do Distrito Federal, por exemplo, né, são cursos específicos. Mas na maioria dos estados brasileiros, são cursos generalizados, qualquer curso superior. Essa conquista de 1986 foi fundamental para a valorização do cargo de perito criminalístico. Depois tivemos as reformas que transformaram os cargos, né, de peritos criminalísticos em peritos criminais, aí vem as diversas denominações. Aqueles que não tinham os cursos superiores, sejam específicos ou não, eles foram enquadrados, porque isso aconteceu antes da Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, esse desenho, esse enquadramento já não é mais permitido, apenas por concurso público, né? Então tem aí esse debate sobre papiloscopista e tudo mais que enfrenta essas dificuldades hoje impostas pela Constituição Federal. Nós fomos tão valorizados nessa época de lutas, né, sindicais, na década de 80, que em 1988, né, nós conquistamos a equiparação salarial com cargos do Judiciário e do próprio Ministério Público. Perito criminal, médico legista, tinham o mesmo salário e vantagens do juiz de direito, do procurador do Estado, do promotor de justiça, do procurador de justiça, dos advogados do Estado. Então, nós tínhamos as mesmas vantagens, eram absolutamente equiparados. Então tinha aqueles quadros, havia um aumento de remuneração, todos nós íamos, né? Então foi um momento de alta inflação, sem dúvida, com muitas dificuldades financeiras no Estado, mas foi um momento em que o governo estadual, eu me refiro ao governador Henrique Santilo, médico, que investiu muito em saúde do Estado de Goiás, estruturação dos hospitais regionais, enfim, teve muita preocupação, entendeu da necessidade de equiparar os nossos cargos, como de fato era também em alguns estados brasileiros, como a Bahia, enfim, tinha também os seus cargos equiparados nesse mesmo nível. Então, delegado, juiz, promotor, procurador, médico legista, perito, ganhávamos todos igual. Entrou o novo governo, né, após Santilo, Íris Rezende de novo, ele desfez, né, ele quebrou essa equiparação. E de lá para cá nós não conseguimos recuperar. Aí eu acho que houve até um erro estratégico da nossa própria associação, né, em não politizar esse momento da desvinculação salarial, sabe? Ela se acomodou no desenho de então e passou a exigir apenas um percentual ao cargo inicial de carreira de delegados. Um erro gravíssimo, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso faz parte das conjunturas de cada período, né? De forma que essa reivindicação ainda ela persiste, ela ainda tem que ser retomada, como existe nos outros estados, essa equiparação já garantida. Mesmo assim, nós tivemos um avanço, um salto de qualidade na remuneração, considerando os outros salários
ou remunerações dos outros estados brasileiros. Talvez Goiás hoje tenha o quinto, sexto melhor salário de peritos e médicos legistas do Brasil, embora esteja aquém de muitos que têm o mesmo nível de importância econômica, social e política de outros estados brasileiros. Outras conquistas importantes, né? A construção da nossa sede. Goiás foi o primeiro estado cujos peritos, por meio das suas associações, construíram a sua sede própria. Primeiro a gente tinha uma sala lá na antiga divisão de polícia técnica, ali quando a gente começou. Depois nós conquistamos um imóvel que ali em frente, na Avenida Independência com a Avenida Contorno, que hoje é um grande supermercado, em frente ao Planetário, naquela esquina ali, nós criamos a nossa sede, compramos os nossos móveis, a nossa máquina de datilografia de esfera, não tinha nem dinheiro para computador, mas tínhamos uma IBM de esfera, né? Então a gente já tinha uma vida orgânica, a associação, isso foi construído com muita luta. E não tinha esse negócio também de presidente da associação estar à disposição, né, da associação. A gente tinha que trabalhar, dar plantões e ser presidente da ASPEC, igual ser presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Não era vida fácil, não. Era vida muito difícil. As dificuldades que se impunham para a gente exercer o ofício sindical era uma circunstância histórica, né? Preocupante. Olha, líder sindical é coisa de comunista, é coisa de social. Essas idiotices que ainda persistem, né, no nosso meio, esse medo. A polícia brasileira tem essa jabuticaba também, né? Nós fomos criados dentro de uma estrutura ideológica que prima pela ideologia da segurança nacional. Nós somos filhos, né, da colonialidade vinda lá dos Estados Unidos. Pode ver que o perfil ideológico da polícia brasileira, em todos os seus estratos, é um perfil conservador, é um perfil até desolador. Triste mesmo, eu entendo como seja, sabe? Porque nós sempre estamos vinculados aí a movimentos mais obscuros das instituições. Aqui, no nosso próprio momento brasileiro, nós estamos vivendo num momento muito difícil, né? Onde a extrema-direita governa o Brasil, e aí é uma opinião pessoal minha, e eu falo com todas as letras, né? Nós estamos observando, né, que o obscurantismo reforça a autoestima daqueles que não prezam, né, não prezam de forma alguma o progresso da polícia científica, a função pericial do Estado. Né? Mas a polícia brasileira, ela tem esse caldo conservador, esse caldo muito ainda vinculado ideologicamente ao que veio lá da ideologia de segurança nacional, com medo do comunismo, a Guerra Fria. Até hoje a Guerra Fria ainda povoa as nossas instituições policiais do Brasil. Um atraso, é muito obsoleto. Entendendo que a gente tem que ter conexões, né, com outras formas de fazer perícia, fazer polícia, por que não? Não precisa de ser de direita ou de esquerda para exercer a sua função pericial do Estado, né? Ou a sua função policial do Estado prevista na Constituição. Tem que fazer aquilo que a Constituição manda, né? Reconhecer e assumir e adotar os instrumentos de investigação previstos nas Constituições, na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis derivadas, inclusive os códigos, né? Derivados da Constituição Federal. Isso é que importa para o profissional da polícia. Não é se adequar ou se alojar, né, dentro de um extrato que pensa ideologicamente de forma a comprometer a lisura de se investigar um crime. Essa percepção, infelizmente, ela é muito atual, a gente ainda percebe um certo atraso institucional dentro da polícia brasileira como um todo. E nesse aspecto aí, muito foi contaminado e é contaminado as estruturas de perícia no Brasil. É lamentável, mas é uma realidade. Eu penso assim, teve 2 momentos brasileiros que a perícia criminal no Brasil, e seria evidentemente aqui a nossa Goiânia, né, teve um salto de qualidade institucional e por isso melhorou muito nos últimos 10, 15 anos. Primeiro foi a inserção da função de perícia nos programas nacionais de direitos humanos. Veio lá com o Fernando Henrique Cardoso, que já anuncia ou já coloca ali em determinado
grupo temático do Plano Nacional de Direitos Humanos, a necessidade de garantir a autonomia dos institutos de criminalística e de medicina legal. Veio o Plano Nacional de Direitos Humanos 2, depois veio o 3, cada um deles melhorou, detalhou mais a perícia criminal, a perícia médico-legal, enfim, a função pericial do Estado no corpo das suas doutrinas. Então, existem diretrizes que estão aí nos planos nacionais, que é lei. Os planos são leis, com conjuntos de diretrizes, né? A função pericial do Estado está muito clara, né? Dentro das suas temáticas, dos seus eixos, das suas metas, que é necessário garantir a autonomia funcional, administrativa, financeira, né, das estruturas, a independência total, o desvínculo orgânico dos institutos periciais das polícias judiciárias ou polícias civis. Cumpre agora a legislação se adequar àquilo que já está previsto no Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi construído a partir desses protocolos que o Brasil assinou com a Organização das Nações Unidas. Então, tudo isso tem uma conexão.